A conversa hoje é sobre mobilidade urbana e essas entrevistas, pessoal, a gente fez no último aumento de passagem em 2017 aqui em Belo Horizonte e a gente escolheu de propósito porque as queixas de anos atrás são muito atuais, né? Pois é, Thiago, você me conta, como que você faz para trabalhar? Se você também enfrenta problema no trânsito, como é que é a sua vida? Boa noite. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade da gente estar tendo essa discussão e dizer que é muito importante esse momento, porque a visão da diversidade é ela que vai trazer as soluções que a gente precisa, principalmente nessa questão da locomoção, né, da população dentro da cidade. E mobilidade urbana é uma discussão que toda grande cidade tem, é um desafio que toda prefeitura tem, e temos que tentar engajar a população para que ideias legais, ideias surjam e a gente consiga realmente colocar isso em prática. Né? Que isso não fique só no papel ou a burocracia às vezes atrapalha. Tenho dificuldades, como todos têm, né? Não utilizo muito transporte público, me locomovo através, né, de veículo. Por quê? Pela dificuldade de segurança, pelo valor que não acho justo, pela prestação de serviço que é cobrado. Às vezes compensa mais andar de carro. Sim. Né? Se a gente fizer um cálculo depois, a gente estava falando aqui anteriormente, é mais viável hoje essa locomoção para quem é dono de veículo. Aqueles que têm essa condição econômica de ter um veículo, os aplicativos de mobilidade urbana hoje é uma solução economicamente mais viável. A gente assistiu agora um vídeo falando de segurança e vem à nossa cabeça insegurança física e as ramificações que isso traz psicológica, que é a maior dificuldade é o que a gente tem enfrentado e são as dificuldades que a gente tem que tentar solucionar através de algumas ideias inovadoras, que é o grande desafio. E voltando àquela premissa da minha fala inicial, da importância da diversidade dentro das empresas, dessa discussão. Porque hoje a gente se depara com essa diversidade na sociedade. A gente vê isso ao nosso redor. E quando as empresas entenderem que essa visão ela é importante para que a tomada de decisão ela seja mais produtiva, e que essa visão diferente de cada um ela é importante para que se alcance aquele sucesso esperado, a gente vai ter uma sociedade melhor. A gente vai conseguir esses melhoramentos para a parte social e realmente desburocratizar essa parte que a gente precisa, que é dos governantes, aqueles que nos representam hoje. Pois é, Thiago, você falou de boas ideias, é por isso que você trouxe essa lâmpada aqui? Isso. Essa lâmpada aqui eu trouxe porque ela representa a ideia. E esse perfil empreendedor, né, que eu tenho, sou Belo Horizontino, mineiro, e sou um dos sócios fundadores de uma startup que chama Homodriver. Nós fizemos o lançamento agora em Belo Horizonte, no dia 17. É um aplicativo voltado para a comunidade LGBT+. E foi uma ideia que nós tivemos com essa visão social das dificuldades desses pilares de falta de segurança, falta de empatia, e a não inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. E quando nós falamos em inclusão, né, nós estamos dizendo que atrás existe uma exclusão de alguém. E a gente não precisa ir longe. A gente também tem uma ideia de realmente trazer uma força de trabalho a essa comunidade que hoje está aquém da sociedade. Principalmente dificuldade sofrida pelos travestis, os transgêneros e os transexuais. Se a gente caminhar à noite por Belo Horizonte, a gente vai ver que a maioria dessas pessoas elas estão marginalizadas e a maioria delas tem que se prostituir. Então, a gente acredita que quando uma ideia ela realmente tem um embrião do viés social, você consegue alcançar esse sucesso. E me explica como é que funciona. O motorista é o público do LGBT+, ou é o motorista e o usuário? Isso, como que é? Motorista e usuário LGBT+. A nossa ideia foi criada para que haja uma empatia dentro dessa comunidade. Porque o que a gente percebe hoje, os aplicativos que estão no mercado, existe uma discriminação. Né, por parte da heterossexualidade, ou daqueles que não aceitam a opção sexual, né, de outra pessoa. Então, pensando nisso, e por questões de segurança, a gente criou a Homodriver e tivemos um certo receio no início. Esse projeto ele veio desde janeiro, a gente fazendo pesquisa de mercado, conversando com algumas lideranças também LGBTs, para a gente ver como que a gente poderia viabilizar.
Eu, Sabrina, simpatizante, assim também posso usar ou não? Claro, pode. Dentro da nossa política de privacidade, termos de uso, a gente não limita a usabilidade da parte heterossexual. Mas lembrando que a gente tem um grande controle de segurança em relação a essa questão. Eu não preciso ser negro para não ser preconceituoso, né? Ou a pessoa não precisa ser dentro da comunidade LGBT para aceitar a opção sexual. Na verdade, a gente acredita até mesmo que o hétero branco deveria levantar essa bandeira, porque é o que menos sofre na sociedade. Então, o que a gente quer trazer é essa parte de consciência. E eu queria até agradecer também a minha equipe, o pessoal da Homodriver, o meu sócio, por a gente ter conseguido trazer essa diversidade para dentro da empresa. Quando eu estava lendo, eu achei interessante na proposta de vocês que vocês diziam que não era segregação, era personalização, porque é um trabalho diferenciado também, que cada público... Hoje são nichos, né? Exato. É um público que demanda também. A gente respondeu muitas questões dessa, até dentro da própria comunidade. Mas a gente vai estar segregando, vocês estão segregando o mercado. Você imagina, eu acabei de citar um exemplo, que o travesti, 90% dessa população, ela não consegue um trabalho formal por conta do preconceito e ela tem que se prostituir. O que a gente está fazendo é o inverso. A gente está dando uma ajuda para que essa segregação ela deixe de começar a existir. A gente está contratando pessoas LGBT para trabalhar conosco, não só por serem da comunidade LGBT, mas por meritocracia, porque todos têm conhecimento técnico para atuar na área. E isso tem, assim, feito com que o sucesso nosso ele foi mais do que nos surpreendeu nesse início. E já está funcionando aqui em BH? Onde que... Isso, está funcionando em Belo Horizonte, a nossa região de Belo Horizonte, Contagem e Betim, já consegue ser atendido pelo nosso aplicativo. A gente lançou dia 17, nós estamos falando em menos de 48 horas, a gente chegou a quase 5.000 downloads. Então, assim, surpreendeu muito. E as mensagens que a gente tem recebido da comunidade é quando vocês vão chegar no Rio, quando vai ter em São Paulo, quando vai ter em Fortaleza. E, assim, isso eu falo com muito orgulho, porque foi tudo pensado com a parte social. Não foi em nenhum momento... É lógico que uma empresa ela existe para dar lucro, mas tudo isso está sendo revertido na parte social. Desde a parte econômica, quando a gente começa a competir com empresas que estão aí no mercado que não são brasileiras, né, que são chinesas, que são americanas, no caso da Uber e 99, a gente chega no mercado com uma tarifa mais competitiva, pensando no conforto econômico também para essa comunidade. Tiago, e para baixar o aplicativo, transitar e ocupar essa cidade, como é que faz? Só um comentário rápido, eu queria fazer só uma analogia aos objetos que a gente trouxe. E eu pensei, trouxe a lâmpada como uma ideia, e a gente entendendo que tanto o Carona Pé, Tarifa Zero e a Homodriver, elas são ideias. E essas ideias elas precisam de ação, né? Que é, vamos para a rua. Precisamos trazer, tirar isso do papel e ir para a ação. E para fazer essa ação a gente precisa de pessoas. Para essa luz para ela acender, é necessário mãos. E aí a gente precisa de pessoas para fazer esse trabalho. A gente não chega em nenhum lugar sozinho. Para baixar o nosso aplicativo da Homodriver, já está disponível no Android, vocês conseguem baixar na página do Google Play, e o nosso site também, www.homodriver.com.br. Pois é, tá aí o recado então, vamos fazer a nossa parte, temos boas ideias e você já sabe, nossa conversa continua lá no Facebook com os links dos trabalhos essas três grandes inspirações. A gente se encontra. No balanço do balaio, saculejo, 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 aí me dá um sono. No balanço do balaio, saculejo, saculejo.